Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Nós vamos falar agora sobre pêndulos, ok? Primeiro, acabando aí com o misticismo do pêndulo. Pêndulo é muito utilizado por radiestesistas, principalmente nesses trabalhos holísticos, né? E ele é muito utilizado e tem muita gente que criou uma egrégora em cima dos pêndulos. Então, vamos começar desmistificando o pêndulo. Tá? O pêndulo nada mais é do que uma ferramenta, apenas isso. É uma ferramenta como qualquer outra. Então, se eu sou um escritor, eu uso o quê? O lápis e o papel são ferramentas de trabalho. Se eu sou um marceneiro, eu tenho lá as minhas ferramentas de trabalho. Se eu sou um carpinteiro, de repente um martelo e o prego são ferramentas de trabalho. Então, o pêndulo, para quem trabalha com mesa radiônica, para quem trabalha com radiestesia, é também da mesma forma uma ferramenta de trabalho. Não tem nada espiritualizado, o pêndulo não mexe sozinho, na verdade tudo é a pessoa e o pêndulo é apenas uma ferramenta. Então você pode usar o pêndulo que foi no teu kit, você pode usar o pêndulo que você quiser, se você tem um pêndulo que você gosta, se você quiser usar um pêndulo de madeira, você pode usar, com chumbo, se você quiser usar um pêndulo de latão, você pode usar, se você quiser usar um pêndulo de cristal, de obsidiana, o tamanho não importa também, se o pêndulo é grande, se o pêndulo é pequeno. Se você gosta de você pode colocar lá uma linha amarrada num prego e ele vai funcionar como um pêndulo também. Então, só para desmistificar isso, que tem aquelas pessoas que falam, não toque no meu pêndulo, senão eu vou ter que limpar das energias e tal. É óbvio que, como é uma ferramenta, eu não vou ficar dando o meu pêndulo na mão de todo mundo para ficar brincando, porque é uma minha ferramenta de trabalho e alguns pêndulos custam caro. Tá? E então eu utilizo ele exatamente para isso, para o trabalho que eu exerço aqui enquanto estiver trabalhando com a mesa radiônica Arcturus. E aí nós vamos falar sobre diversos pêndulos, por exemplo. Eu tenho lá, então, tanto faz se você vai usar um pêndulo maior, por exemplo, como esse aqui, que é um pêndulo de cristal, né? Ou um desse aqui, que também é grande, é um pêndulo de obsidiana, verde, ou um pêndulo menor, não importa o que você vai usar. Tá? O que importa é que você utilize de uma forma adequada, aprenda a utilizá-lo de uma forma adequada. Então, vamos fazer um exercício de pêndulo. Para quem não sabe, óbvio, quem já trabalha, quem sabe mexer com pêndulo, pode até desconsiderar essa aula, não precisa assistir. Essa aula é mais voltada para quem nunca utilizou um pêndulo, não sabe como utilizar um pêndulo. Tá? Não é uma aula mais detalhada como seria numa aula de radiestesia clínica, por exemplo, ou numa aula de radiestesia mais clássica, onde você precisa ter um domínio muito maior do pêndulo. Na mesa radiônica não é tão necessário, é mais intuitivo, né? A utilização do pêndulo vai muito da intuição também do operador, então não é tão necessário você ter aquela prática, né? Aquele controle do pêndulo, o pêndulo está ali certinho. Não é tão necessário porque a mesa acaba levando o pêndulo para as direções que são necessárias, a partir, óbvio, do teu sistema nervoso ali que controla os movimentos dele. Então não se preocupem também se você não conseguir fazer o exercício de uma forma íntegra agora. Às vezes tem pessoas que pegam muito mais rápido o trabalho com o pêndulo e tem pessoas que às vezes demoram aí 2, 3 dias, até uma semana para que o pêndulo comece a responder mais facilmente os comandos. Mas a gente vai fazer um exercício breve, um exercício bem simples, que já vai garantir vocês um domínio do pêndulo, mas não se preocupa, é só treinar 2, 3, 5 minutinhos no máximo por dia. Se você conseguir treinar isso, você vai ter domínio total dessa ferramenta que é utilizada também aqui na mesa radiônica Arcturus. Então você pode usar o seu próprio pêndulo. Então vamos à aula. Boa sorte. Muito bem. Agora aqui nós vamos executar aí um trabalho com o pêndulo. Então nós temos aqui essa folha de papel, eu vou deixar disponível no link
aqui do YouTube para vocês, ou no link da plataforma de EAD. E vocês, quem quiser, é só baixar essa folha, tá? Só imprimir para fazer o treinamento em casa, ou se quiser pode só copiar como está aqui. Deixa eu ver só que está muito claro isso. Então eu tenho aqui a letra A letra B e as setas. O pêndulo geralmente tende a seguir linhas, ok? Então fica muito fácil assim para você trabalhar. Então, por exemplo, eu tenho um pêndulo aqui, posso pegar qualquer um deles, os que eu tenho. Essa aqui mesmo. Vou pegar essa aqui um pouco melhor. Então eu tenho um pêndulo aqui. E como que eu vou trabalhar esse pêndulo? Então eu tenho essa corrente. E aí eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou pegar aqui, ó. Veja, estou pegando na ponta da corrente. O pêndulo, você sempre guarda a corrente aqui, ó, na palma da mão e segura. A mão do pêndulo fica dessa forma, ok? Sempre dessa forma. E aí eu coloco em cima das minhas mãos e vou descendo gominho por gominho, tá? Com a intenção de que o pêndulo gire. Eu só tenho que pensar que eu quero que o pêndulo gire. E vou descendo gominho por gominho até que isso aconteça. Então veja bem, eu coloco ele na palma das minhas mãos, vou descendo, descendo, com a intenção de que o pêndulo gire. E aqui ele já está girando, então é mais ou menos essa a distância que eu vou utilizar do meu pêndulo, ok? Então você só marca aí a distância mais ou menos que você vai utilizar do seu pêndulo. Outra coisa, você nunca trabalha com o pêndulo dessa forma. Tá vendo a corrente aqui, ó? Nunca trabalhe do pêndulo com essa forma, com a corrente solta. Porque se você vai ter dois pêndulos e isso vai atrapalhar o teu processo. Então, se acostume a guardar a corrente ou qualquer sobra da corrente aqui. Então, mais uma vez, eu vou fazendo aqui o exercício e até que o pêndulo gire. Aonde o pêndulo girar é o ponto mestre, ou seja, é o ponto onde ele tem uma melhor opção de giro, ok? No caso, é mais ou menos isso. Veja, eu peguei outro pêndulo e mais ou menos a mesma altura da corrente. Isso pode variar, mas agora no início é legal para vocês treinarem. Então, já que eu tenho o pêndulo aqui, a primeira intenção que eu vou fazer agora é de trazer ele aqui para o ponto A, aqui no ponto A, e eu quero que ele gire na direção da flecha, ou seja, aqui no sentido horário. Ok? E eu quero que o pêndulo gire e eu vou treinando aqui o pêndulo girando no sentido horário. Quando eu coloco em cima, ele automaticamente já segue a linha, segue a seta, segue as linhas, né? Se eu colocar aqui, automaticamente ele vai seguir a linha reta. Se eu colocar aqui, ele automaticamente segue a linha. Da mesma forma que se eu colocar aqui, ele vai seguir o círculo, ok? E se eu colocar aqui em cima, ele vai seguir no sentido anti-horário. Essa seta aqui está no sentido horário e essa outra seta aqui está no sentido anti-horário. Então você pode baixar esse formuláriozinho aqui, esse papel de exercício, para poder treinar. Ok? E você faz isso. E pode ir treinando dessa forma. Essa é a forma mais simples de se treinar um pêndulo. Ok? Então eu venho aqui,
Volto para cá. E o pêndulo vai respondendo. Mas agora o que eu quero fazer? Eu vou perguntar para o meu pêndulo qual é o movimento para a resposta sim. Ok? Então eu entro com ele parado aqui e pergunto. Qual o seu movimento para a resposta sim? Automaticamente ele já me deu aqui o sentido horário. Deixa eu ver aqui uma coisa. Só um minutinho, gente. Não me confunda aqui. Bom, qual o movimento para sim? Ele fez aqui no sentido horário. Aí eu paro o pêndulo e pergunto. Qual o movimento para não? E aí ele me respondeu no sentido anti-horário. Então eu sei que para mim ele é não no sentido anti-horário e sim no sentido horário. Algumas pessoas, o não é no sentido anti-horário, aliás, o sim é no sentido anti-horário e o não é no sentido horário. Isso acontece com algumas pessoas. Você tem que fazer o teste aí e perguntar qual a resposta para sim? Sentido horário. Qual a resposta para não? Sentido anti-horário. Se na sua pergunta, qual a resposta para não der sentido, para sim, der sentido anti-horário, e qual a resposta para não der sentido anti-horário, está errado. Você vai precisar treinar e configurar o pêndulo para que ele atue da forma que você quer. Então, eu vou entrar com o pêndulo girando aqui e vou determinar que toda vez que o pêndulo entrar girando, que o pêndulo girar após uma pergunta de sim e não, se ele girar no sentido horário, a resposta será sim. Toda vez que o pêndulo girar no sentido horário, a resposta será sim. Toda vez que o pêndulo girar no sentido horário, a resposta será sim. Eu entro aqui no pêndulo na linha B, e toda vez que o pêndulo girar no sentido anti-horário, a resposta será não. Toda vez que o pêndulo girar no sentido anti-horário, a resposta será não. Toda vez que o pêndulo girar no sentido anti-horário, a resposta será não. Qual a minha resposta para sim? Qual a minha resposta para não? Ok? Então, façam esse exercício. Se você não conhece, não entende nada de pêndulo, nunca utilizou, faça esse exercício. Vocês vão perceber que daqui a pouco você está dominando a técnica e o pêndulo está te respondendo. Porque na mesa radiônica, basicamente, ele vai fazer esse movimento no sentido horário, no sentido anti-horário e em direções variadas, ok? Então, ele vai fazer geralmente esses movimentos aqui. Sentido horário, anti-horário e posições variadas, tá? Para escolher as ferramentas que são necessárias. Ok? Muito obrigado. Vamos fazer o treino. Até mais.